Desde o início dos tempos, o maior medo do ser humano sempre foi a morte. Reis, guerreiros, cientistas, todos se curvaram diante dela. Mas há um relato que atravessou séculos, o de um Deus que não apenas enfrentou a morte, mas a derrotou de uma vez por todas. O que isso significa? Que a morte não é o fim, que existe um propósito maior, que há esperança além do que os nossos olhos podem ver. E talvez você esteja se perguntando, se Deus venceu a morte, o que isso tem a ver comigo? Tudo. Porque essa vitória não foi apenas um evento distante no tempo, foi uma promessa eterna para aqueles que acreditam. Cada lágrima, cada perda, cada dor que você já enfrentou, pode ser transformada em um testemunho vivo de superação. E no final deste vídeo, vou revelar qual é a prova incontestável de que a morte já não tem a última palavra. A maior prova de que o Deus que vence a morte é real está no túmulo vazio. Jesus Cristo, que foi crucificado, ressuscitou ao terceiro dia. Ele venceu aquilo que parecia invencível. E essa vitória não é simbólica. Ela é uma promessa de vida eterna, de recomeço, de esperança que nunca acaba. A morte não venceu. O medo não venceu, o silêncio não venceu, o Deus vivo venceu. Se essa mensagem falou ao seu coração, deixe o seu like agora mesmo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. Aqui, você sempre encontrará palavras que renovam a fé, fortalecem a esperança e lembram que o Deus que venceu a morte continua vivo e agindo na sua vida hoje. Imagine por um instante que a morte não fosse o fim. Imagine se, depois do último suspiro, depois do silêncio profundo que todos temem, houvesse algo além, algo grandioso, incomparável, capaz de transformar o que parecia derrota em uma vitória eterna. E se eu te dissesse que existe um Deus que não apenas enfrentou a morte, mas a venceu de uma vez por todas? Sim, eu sei. Talvez essa ideia soe ousada demais. Afinal, a morte é a única certeza que todo ser humano carrega. Reis, soldados, cientistas, filósofos, todos tiveram de se curvar diante dela. Mas o que eu vou revelar a você neste vídeo vai desafiar tudo o que você já acreditou sobre o poder da morte. Desde os primeiros segundos da nossa existência, crescemos ouvindo que nada é mais inevitável do que o fim. Ainda assim, no coração humano sempre existiu um sussurro, um desejo profundo, uma esperança de que talvez exista algo mais. Uma vida além da vida, uma luz depois da escuridão. E essa esperança não é apenas um sonho ou uma ilusão. Ela foi confirmada por um acontecimento que mudou a história da humanidade para sempre. Um acontecimento tão extraordinário, tão poderoso, que até hoje gera debates, transforma vidas e desafia até os mais céticos. No final deste vídeo, você vai descobrir qual é essa revelação surpreendente. Vai entender como o Deus que venceu a morte não é apenas um personagem distante, mas alguém real, vivo, capaz de transformar a sua vida hoje. Mas eu te faço um pedido. Não vá embora antes do final, porque a verdade que vou compartilhar pode ser a chave para você olhar para a vida e até para a morte com novos olhos. Desde o início dos tempos, o ser humano sempre temeu a morte. As civilizações mais antigas construíram mitos, templos e rituais para tentar lidar com ela. No Egito, faraós eram sepultados com tesouros, alimentos e até servos sacrificados, porque acreditavam que continuariam vivendo em outra dimensão. Na Grécia, filósofos como Sócrates e Platão refletiram sobre a imortalidade da alma. Entre os romanos, heróis que morriam em batalhas eram celebrados como se a morte fosse apenas uma passagem para a glória eterna. E ainda assim, por mais que buscassem explicações, o medo nunca desapareceu, porque a morte sempre foi o inimigo invencível. O médico pode curar, mas nunca evitar o fim. O rei pode governar, mas jamais escapar da sepultura.
O sábio pode conhecer todos os segredos da terra, mas nenhum deles lhe dá poder sobre a eternidade. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você já perdeu alguém que amava? Quantas vezes você se pegou refletindo sobre o mistério do que acontece depois que os olhos se fecham para sempre? É nesse silêncio que a humanidade se vê mais vulnerável. É diante da morte que todos somos iguais, ricos ou pobres, fortes ou fracos, famosos ou anônimos. Mas aqui está a boa notícia. Esse medo não precisa ter a última palavra, porque existe um Deus que olhou para o maior inimigo da humanidade e declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E é exatamente sobre esse Deus que nós vamos falar. Um Deus que não apenas prometeu, mas demonstrou, com poder e glória, que a morte não é o fim. Se existe um ponto central que diferencia a fé cristã de todas as outras, é este: o Deus em quem cremos venceu a morte. Enquanto muitos líderes religiosos morreram e ficaram na história apenas como mestres ou profetas, Jesus Cristo fez algo que ninguém jamais ousou fazer. Ele declarou, antes mesmo de morrer, que ressuscitaria. E o mais surpreendente não é apenas a promessa, mas o cumprimento dela. A narrativa da ressurreição de Jesus é registrada nos evangelhos com detalhes que atravessaram séculos e desafiam até hoje a lógica humana. Guardas foram colocados diante do túmulo, uma pedra imensa foi usada para selar a entrada, e ainda assim, ao terceiro dia, o impossível aconteceu. O túmulo estava vazio. Essa não foi apenas uma vitória simbólica, foi uma vitória real. A morte, que parecia invencível, foi vencida diante dos olhos de testemunhas. Os discípulos, que antes estavam escondidos, amedrontados, se tornaram corajosos anunciadores dessa verdade. Eles viram o ressuscitado, conversaram com ele, tocaram suas mãos e pés, comeram com ele à beira do mar. E o que isso significa? Significa que a morte não é o fim para aqueles que creem. Significa que cada lágrima, cada dor, cada luto pode ser transformado pela certeza de que existe vida após a vida. Significa que o maior inimigo foi derrotado e que você não precisa viver mais escravizado pelo medo. Quando Jesus declarou em João 11:25, Eu sou a ressurreição e a vida, ele não estava falando de uma teoria. Ele estava falando de uma realidade que ele mesmo demonstraria. E quando ressuscitou, ele não apenas provou ser o Filho de Deus, mas deixou para sempre um recado para a humanidade. A morte perdeu o seu poder. Talvez você já tenha se perguntado, se Jesus venceu a morte, por que ainda vemos tanto sofrimento no mundo? Por que ainda enterramos pessoas que amamos? A resposta está em compreender que a vitória de Cristo não anulou a realidade física da morte, mas transformou o seu significado. A morte, para quem crê, não é mais um ponto final. É apenas uma vírgula, uma passagem para a eternidade com Deus. Essa é a promessa que sustenta a fé de milhões de pessoas até hoje. Essa é a esperança que atravessou gerações e continua viva, porque não depende de uma ideia, mas de um acontecimento real, o túmulo vazio. Saber que Deus venceu a morte não é apenas uma informação teológica. É uma verdade que tem impacto direto na sua vida. Pense por um momento em tudo o que o medo da morte gera em nós. Ele gera ansiedade, porque temos medo de perder o controle. Ele gera angústia, porque não sabemos o que nos espera. Ele gera desespero, porque nos faz acreditar que tudo acaba no nada. Mas quando entendemos que a morte foi vencida, tudo muda. De repente, aquilo que parecia insuportável se torna suportável. Aquilo que parecia uma tragédia sem solução se transforma em uma história de esperança. Imagine uma mãe que perdeu um filho. No natural, a dor é devastadora. Mas quando essa mãe olha para a vitória de Cristo, ela entende que a separação não é eterna,
que existe uma promessa de reencontro, que o amor não foi apagado pelo túmulo, e isso lhe dá forças para continuar, para respirar, para viver, não porque a dor desapareceu, mas porque a esperança fala mais alto. Pense em um homem que recebeu um diagnóstico terminal. A ciência pode dizer que não há mais nada a fazer, mas a fé o lembra de que a morte não é a palavra final. Ele pode fechar os olhos aqui, mas abrirá os olhos na eternidade. E essa convicção muda a forma como ele encara cada dia, cada momento, cada despedida. E talvez você mesmo já tenha sentido a sombra da morte perto de você. Talvez em um acidente, em uma doença, em um momento de perigo. Mas se você está aqui hoje, ouvindo esta mensagem, é porque ainda existe um propósito para a sua vida. E a boa notícia é que esse propósito está conectado a um Deus que venceu a morte. Isso não significa que você não vai enfrentar lutas, perdas ou momentos difíceis, mas significa que em cada dor, em cada lágrima, em cada despedida, você pode ouvir ecoando a voz de Jesus dizendo: eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, ele venceu também o maior inimigo da humanidade. O apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios 15:55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Essa não é apenas uma frase bonita, é um grito de triunfo. É a celebração de quem sabe que a morte perdeu o seu poder diante da cruz e da ressurreição. Por isso, quando você enfrenta perdas, lembre-se, não é o fim. Quando você encara o medo, lembre-se, você não está sozinho. Quando você pensa que tudo acabou, lembre-se, o Deus que venceu a morte continua vivo e está com você. As verdades mais profundas da vida não são apenas compreendidas na teoria, mas vividas na prática. E ao longo da história, incontáveis pessoas experimentaram o poder do Deus que vence a morte de formas que desafiam a lógica e transformam completamente a perspectiva sobre a vida. Em João 11, lemos a história de Lázaro, um amigo de Jesus que adoeceu e morreu. 4 dias depois, o corpo já estava no sepulcro. Os familiares choravam inconsoláveis. Aos olhos humanos, era o fim. Mas quando Jesus chegou diante da sepultura, declarou com autoridade: Lázaro, venha para fora. E o impossível aconteceu. O morto voltou à vida. Essa história não é apenas sobre um milagre isolado. É um sinal claro de que Jesus tem poder sobre a morte e é um prenúncio daquilo que ele mesmo faria ao ressuscitar. Nos primeiros séculos do cristianismo, milhares de homens e mulheres foram perseguidos e mortos por causa da fé. Eles eram jogados em arenas, queimados vivos, crucificados. E sabe o que mais surpreendia os romanos? A forma como esses cristãos encaravam a morte. Eles não gritavam em desespero, eles cantavam hinos, eles perdoavam seus algozes, eles caminhavam para o martírio com a convicção de que a morte não era o fim. Essa coragem não vinha deles mesmos, mas da certeza de que seguiam o Deus que já havia vencido a morte. Ainda hoje, milhares de pessoas em todo o mundo testemunham como a fé no Cristo ressuscitado mudou suas vidas. Homens e mulheres que perderam filhos e encontraram forças para viver. Pessoas em hospitais que, em vez de desespero, irradiam paz porque sabem para onde vão. Indivíduos que antes viviam aprisionados pelo medo da morte, mas que agora vivem com coragem porque entendem que sua história não termina no túmulo. E talvez você também conheça alguém assim. Aquele senhor ou senhora que, mesmo enfrentando doenças graves, transmite uma serenidade que você não consegue explicar. Ou aquela família que, mesmo em meio ao luto, não se entrega ao desespero, porque confia que a eternidade já está garantida. Esses testemunhos são provas vivas de que a vitória sobre a morte não é apenas uma teoria religiosa, mas uma realidade que toca vidas até hoje. Chegamos ao ponto mais extraordinário desta mensagem.
Até aqui falamos sobre o medo da morte, sobre a promessa de Deus, sobre histórias de fé e coragem. Mas agora é hora de revelar o acontecimento que mudou tudo: o túmulo vazio. Na madrugada do terceiro dia, algumas mulheres foram ao sepulcro onde Jesus havia sido sepultado. Levavam perfumes para ungir o corpo. Estavam tristes, abatidas, sem esperança. Mas, ao chegarem lá, encontraram algo que ninguém esperava. A pedra estava removida. O corpo não estava mais ali, e um anjo lhes disse: "Por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ressuscitou." Essa é a revelação que sustenta a fé cristã. Não seguimos um Deus morto, uma memória distante, uma filosofia bonita. Seguimos um Deus vivo, que atravessou a escuridão da morte e ressurgiu em glória. Pense nos discípulos. Antes da ressurreição, estavam trancados, cheios de medo. Depois de verem o Cristo ressuscitado, tornaram-se corajosos ao ponto de entregar suas vidas por essa mensagem. Ninguém morreria por uma mentira. Eles morreram porque sabiam que aquilo era real. Eles tinham visto, tinham tocado, tinham experimentado. A partir desse acontecimento, a história da humanidade mudou. Um pequeno grupo de pescadores e homens simples se tornou a base de uma fé que atravessou impérios, perseguições, guerras e séculos. E tudo porque um túmulo estava vazio. O túmulo vazio não é apenas um símbolo do passado. Ele é uma promessa para você hoje. Ele significa que as sepulturas da sua vida não são definitivas. Ele significa que o que parecia acabado pode recomeçar. Ele significa que a escuridão que você enfrenta não tem a palavra final. Talvez você esteja enfrentando sepulcros emocionais, dores, traumas, perdas. Talvez você esteja enfrentando sepulcros espirituais, distância de Deus, culpa, vazio interior. Mas a ressurreição de Cristo declara: há vida onde parecia haver apenas morte. O apóstolo Paulo afirmou em Romanos 8:11, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo também dará vida aos seus corpos mortais por meio do seu Espírito. Isso significa que o mesmo poder que tirou Jesus do túmulo está disponível para agir na sua vida hoje. O túmulo vazio é o maior grito de esperança da história. Ele declara ao mundo: a morte não venceu, o medo não venceu, o silêncio não venceu, o Deus vivo venceu. Até aqui, falamos sobre o medo da morte, a vitória de Cristo e o túmulo vazio. Mas a pergunta mais importante agora é: o que isso significa para você hoje? A ressurreição de Jesus não é apenas um fato histórico, ela é um convite pessoal. Um convite para você viver sem medo, um convite para você enfrentar as lutas com esperança, um convite para você enxergar cada perda, cada dor, cada lágrima de forma diferente. Quantas vezes você foi paralisado pelo medo da morte? Talvez não seja o medo da sua própria morte, mas o medo de perder alguém. Esse medo pode aprisionar, roubar a alegria de viver, gerar ansiedade. Mas quando você entende que a morte foi vencida, algo muda. Você descobre que o amor de Deus é maior do que qualquer separação. Você descobre que a eternidade é real. E então, em vez de viver preso ao medo, você vive com coragem. Todos nós enfrentamos perdas. Seja a morte de um ente querido, o fim de um relacionamento, a perda de um sonho. Esses momentos doem e ninguém está imune a eles. Mas o Deus que venceu a morte nos ensina a olhar para além da dor. Ele nos lembra que aquilo que parecia um ponto final pode ser apenas o início de algo novo. Ele nos mostra que mesmo no luto pode haver consolo e que mesmo nas cinzas pode brotar vida. Saber que a morte foi vencida muda também a forma como encaramos a vida. Se a eternidade é real,
Então, cada escolha que fazemos aqui tem um peso eterno. Isso nos leva a viver com propósito, a valorizar cada dia, a investir no que realmente importa, amar a Deus, amar as pessoas, deixar um legado de fé e esperança. O futuro pode ser incerto aos nossos olhos, mas já está garantido nas mãos de Deus. A ressurreição de Cristo é a prova de que Ele tem poder sobre o tempo, sobre a vida e sobre a morte. E isso nos dá confiança para seguir em frente, mesmo quando não entendemos tudo, porque sabemos que no final a vitória já foi conquistada. Então, se hoje você se sente sufocado pelo medo, pela dor ou pela incerteza, lembre-se, o mesmo Deus que venceu a morte continua vivo e presente. Ele não mudou. Ele continua estendendo a mão, oferecendo esperança, prometendo vida abundante. Chegamos ao final desta mensagem. E talvez você tenha percebido que este vídeo não é apenas uma reflexão, mas um convite. Um convite para que você experimente em sua vida o poder do Deus que venceu a morte. O túmulo vazio é mais do que um símbolo. É a prova de que a esperança não morre. É a certeza de que não importa quão escura esteja a sua noite, amanhã sempre chega. É a promessa de que, em Cristo, a morte não tem mais a última palavra. Hoje você pode escolher viver com essa esperança. Pode escolher não se deixar dominar pelo medo. Pode escolher confiar que a eternidade está garantida. E pode escolher entregar sua vida àquele que venceu a morte e vive para sempre. E se essa mensagem falou ao seu coração, eu quero te convidar a agir agora. Deixe o seu like neste vídeo, porque isso mostra que ele fez diferença para você. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos que fortalecem a sua fé e renovam a sua esperança. Ative o sininho das notificações, porque ainda temos muitas mensagens preparadas que vão tocar o seu coração e te lembrar todos os dias que o Deus vivo caminha com você. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja enfrentando o luto, o medo ou a incerteza. Pode ser que esta seja a palavra de esperança que essa pessoa tanto precisa ouvir hoje. E nunca se esqueça, o Deus que venceu a morte está vivo. Ele venceu por você. Ele continua agindo. E ele tem o poder de transformar a sua história, agora e para sempre. A morte não venceu. O medo não venceu, o silêncio não venceu, o Deus vivo venceu, e em Cristo você também vence.